Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar mais uma aula. Não dá pra falar os outros, não fala, não. Os caras não limpam, não. Por isso eu vou eu vou comigo. Tem que botar, tem vários falando comigo, daí não tô ligando os outros assim, já tá fazendo assim já. Vamos lá para mais uma aula Então, tem que limpar. bibliológica. Falando. Eu quero iniciar nossa aula com uma pergunta que é imprescindível para a nossa aprendizagem. Qual é a pergunta? A Bíblia contém erros? Sim. Sim ou não? Sim. Estritamente falando, sim. Como? Depende da versão. Muitos de lá para cá foi muita tradução, muito corrigimento, então tem erros escritos, né? Mas não é que Deus errou a palavra dele. Não vou dizer da escrita, mas quem Tem traduções, você está dizendo? tem traduções, termos de traduções. Mas a Bíblia em si, eu creio que não tem ainda. As traduções e versões em edições brasileiras contêm erros, Sim. mas em qual aspecto? Tradução. Deus se arrependeu de ter feito o homem. João Ferreira de Em Almeida. qual aspecto? Vocês conseguem especificar? Enxertos feitos por homens que não foram inspirados. Por exemplo, textos entre parênteses, que são enxertos. Certo? Entre parênteses não é que tem Bíblias que dizem uma coisa e tem Bíblias que dizem outras? Por isso que é entre parênteses? E aí, vamos trabalhar um pouquinho. Se é a Bíblia, tem que ser a palavra mais pura possível. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Eu quero saber como que nós podemos classificar esses erros. Como nós podemos? A gente precisa se decidir. A Bíblia contém, afinal de contas, erros ou não? Sim. Sim. Agora, se sim, como que nós podemos classificar esses erros? Erros tradutórios. Eu quero a classificação desses erros. Vocês conseguem catalogá-los? Dificultou aí? Erro de tradução, Vocês conseguem catalogá-los, classificá-los, nomes agressivos. nomeá-los ou Nomes. rotulá-los, como vocês quiserem. nomes E aí? agreciados, Então, nomes agreciados, como? agreciados, Agreciados. Agreciados. Comunicação escriturística. Como nós podemos classificá-los? Escriturística. Como os erros gramaticais. Erros gramaticais. Erros gramaticais. Erros gramaticais. Não erros de inspiração. A Bíblia não contém erros em sua inspiração. Por que não contém erros em sua inspiração? porque Deus não erra. Porque quem inspirou os 40 autores? Hã? Quem inspirou? Exatamente. Então a inspiração intacta. Não existem erros de inspiração, mas existem erros gramaticais. E não poucos. Não tem erro e inspiração. Não existem erros na inspiração. Mas existem erros.
ou erros na estrutura, de modo mais sofisticado, ou erros na estrutura escriturística. Erros na estrutura escriturística ou, segundo modo, erros gramaticais. Bom, caso vocês se identifiquem, erros na estrutura escriturística. Ou caso vocês se identifiquem ainda melhor, erros gramaticais. Anotem. Mas eu falei assim, a Bíblia tem erros sim, mas é gramatical. Erros gramaticais. Show. Erros Escriturístico. gramaticais. Posso apagar? Pode. Posso? Pode. Uma vez o senhor falou para mim, professor, que na hora que Deus se arrependeu de ter feito um homem, não é verdade? Aí o senhor falou para mim que, quando eu comecei a estudar com o senhor, que erro com Deus não se arrependeu, ele se entristeceu. Por No isso original, que esses erros gramaticais que o senhor falou que vem de lá até aqui, escreveram muitos, teve passado para a língua portuguesa. Não foi assim que o senhor disse? Isso. Eu só esqueci o capítulo e versículo. Sim. Gênesis 6. Gênesis 6. Gênesis 6. É um texto muito típico também, que contém erro gramatical. Agora, segundo passo seguinte, passo subsequente da nossa aula. Como nós podemos, ou como nós conseguiremos solucionar, resolver, sanar os erros gramaticais? É possível? É possível a gente conseguir resolver, a gente conseguir solucionar, Se nós formos originais, não parece funcionar. recorrendo Aos originais. aos originais? Parabéns, Ivan! Recorrendo aos originais. Recapitulando, de modo bem resumido a todos vocês, a Bíblia contém línguas diferentes das demais línguas, dos demais idiomas, que não é novidade a nenhum de vocês, que não é novidade em minha sala de aula, minha classe teológica. O Antigo Testamento, recapitulando, originalmente foi escrito em qual língua? Qual língua, gente? O hebraico. Tem algumas frases, poucas frases, que nós as encontramos lá no livro do profeta Daniel, tá bom? Mas a maior porção escriturística originalmente foi escrita na língua materna dos hebreus, que era o hebraico. No entanto, o Novo Testamento foi escrito em qual idioma? O grego. Se eu não estiver enganado, na sala de aula eu expus a vocês as 3 modalidades do grego, não é? Eu expus a vocês grego clássico, grego moderno e o grego koiné. Sim ou não? Apenas recapitulando com vocês. Então, para que a gente possa solucionar alguns dos erros gramaticais, a gente precisa sim recorrer às línguas originais. Caso contrário, tais erros gramaticais não serão solucionados. Então, para a gente solucioná-los, tais erros gramaticais, ou alguns dos erros gramaticais, é mais do que recomendado a gente recorrer aos textos originais. Enfim,
E um outro passo para que a gente solucione tais erros gramaticais. Vou compartilhar com vocês aqui uma palavra mais técnica, mais sofisticada, justamente para que sejamos ainda mais ávidos de conhecimento teológico, tá bom? Nós classificamos do seguinte modo: método comparativo. Método comparativo. Afinal de contas, o que seria o método comparativo? Comparar os antigos com os no novos. mesmo capítulo, né? Não. É o texto, você usa aquele no original, pelo menos que eu entendo. Você pega aquela frase e vê quantas vezes ela é usada nos outros textos. Sim, parabéns. Pensei que você ia por outro viés. Parabéns. Método comparativo, em síntese, é o que? Reunir o máximo de Bíblias possíveis e assim você comparar o texto em específico. Por exemplo, olha que bacana. Isso, logicamente, vai demandar demasiadamente tempo. Ou, exemplo, suponhamos que a gente esteja averiguando, que a gente esteja apurando, ainda mais se familiarizar com o Salmo 23. Método comparativo. Eu leio o Salmo 23 na Bíblia BKJ, eu leio o Salmo 23 na Bíblia DEIC, eu leio o Salmo 23 na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, eu leio o Salmo 23 na Bíblia NTLH, Bíblia na linguagem de hoje, eu leio o Salmo 23 na Bíblia Pentecostal, eu leio o Salmo 23 na Bíblia de Jerusalém, eu leio o Salmo 23 na Bíblia Católica, e assim eu vou comparando. As palavras que mais aparecerem na maioria das Bíblias são elas que realmente estão em seu sentido compreenderam ou não? De modo muito prático. Isso se chama método comparativo. Reunir o máximo possível de Bíblias e ali comparar um único texto sendo visto em várias Bíblias. Alguma dúvida? Isso que é método comparativo. Por que não pegar o original e traduzir e depois fazer um pequeno método comparativo? Porque o original, no mínimo, você tem que ser alfabetizado na língua. E nós, como estudantes, digamos assim, a minha sala que está inserida na modalidade teológica, básico, certamente não tem alfabetização na língua original. Então eu me antecipo e recomendo o quê? Agora, alguém que é alfabetizado na língua, e eu posso dizer isso, sou alfabetizado na língua, certamente eu vou recorrer em primeiro lugar ao original. Ou, como vocês não conhecem a língua, o método comparativo vai ajudar e muito vocês. Tem pessoas que ao pregar, elas pegam, por exemplo, uma palavra só, vamos supor, amor, ela pega no original. Aí ela prega só uma parte no original, mas não pega o contexto todo do original. Pega uma parte do original. Porque não é ávido de conhecimento da língua original. Bom, então se você se alfabetizar na língua original,
vai facilitar muito a vida de vocês. E eu recomendo futuramente, gente, alfabetizem na língua hebraica, alfabetizem na língua grega. Vai mudar a perspectiva interpretativa de vocês de modo muito significativo. Alguma dúvida? O que é o método comparativo, alunos? Vocês estão em sala de aula? Antes de começar a aula, todo mundo vai conversar. Cadê os meus alunos agora? Tudo amostradinho. Foi. Ei, gente. O pessoal do fundão tá lá na frente hoje. Vamos, gente. É muito sério. Vamos lá. Concentração, seriedade. Vamos lá. E aí? Eu quero a participação de vocês. O que é método comparativo? Eu falei 1 quilo, ninguém absorveu 1 grama. Comparar. Eu quero um exemplo sério de como nós devemos exercitar o método comparativo. Lendo o Salmo 23 que o senhor falou, e a gente vai ler ele em todas as Bíblias. Até Possíveis. Certamente em todas. Nós não leremos, mas nas possíveis. Parabéns. Alguma dúvida ou não? Não. Eu tenho. O método comparativo serve também para a produção da mensagem de vocês. Sei que vocês estão aqui em sala de aula, nós estamos cada vez mais imergindo em conhecimento teológico, digamos assim, mas para os pregadores de plantão, nunca desperdicem um método comparativo. Compreensão? Enriquecerá. Por causa da compreensão? Enriquecerá e muito, Reinaldo, a aprendizagem de vocês. E também a engenhosa, laboriosa, digamos assim, construção dos respectivos sermões de vocês. Alguma dúvida? Tá bom? Vamos lá. Aqueles que acreditam, aqueles que devotam tal crença que a Bíblia não contém erros, são os chamados, quem sabe dizer? A inicial. Quem consegue? Não? Não entendi. Aqueles que devotam, ou aqueles que acreditam que não há erros, que a Bíblia não contém erros, tanto de inspiração quanto gramaticais, são chamados de... dificultou aí? São chamados de inerrancistas. Estou dando uma aula de mente para vocês, tá bom, gente? Respeita a minha história, Rafael. Inerrancistas. Inerrancistas são pessoas? Isso. Então, São as pessoas que acreditam que a Bíblia não contém erros gramaticais, bem como erros na inspiração. Mas eles também cometem muitas heresias também, né? Porque pega alguns erros e eles acreditar que tudo que está escrito lá é verdadeiro. Tem heresia pra caramba. Muitas e não poucas. Porque definitivamente nós encontramos muitos erros gramaticais. Quase apanho. Quem consegue citar um erro gramatical aí? Quem consegue? eu já li. Consegue, sabe? Quando a mulher de Jó mandei amaldiçoar o Deus dele. Hã? Um erro. Quando a mulher de Jó amaldiçoou, quem já pregou aqui? Quem já pregou aqui? Os pregadores de Já plantão. Eu quis dizer, hoje Deus vai falar, falando sobre que ela abençoou. Abençoou Deus, né? Bacana. É o primeiro argumento.
Quem consegue ser mais específico? Posso ter um lugar com vocês? Eu só fingir ter um lugar. Aqui é meu ambiente. Jogar bola não sei jogar não, mas se tem um lugar a gente tem ao lado. No sétimo dia. Ah, No sétimo dia. bacana! Bacana, Renato. O sétimo dia que Deus descansou? Isso. Bacana! Mas o descansar aí é que deitou, né? Não é que deitou numa E aí, Deus descansou, mas tem um salmo que diz que Deus não tosqueneja. E o guarda de Israel não. Afinal de contas, a gente precisa resolver isso. Deus descansa ou Deus não descansa? Porque Deus criou tudo até o sexto Dia. e ao sétimo. Ele descansou. E aí, ele descansou literalmente? É um erro gramatical? Hã? É um erro gramatical? Gramatical que os adventistas levaram a sério, né? Tem uns que são E aí, gente? Até hoje. Todo povo judeu descansa no sábado. Eu preciso rapidinho que alguém localize aí. Eu não me recordo exatamente o versículo. Mas vamos lá. Vamos atrás. Livro do profeta Shemuel. Ou Samuel, como vocês queiram. Primeiro ou segundo? Samuel, primeiro livro do profeta Shemuel. Shemuel. Ou Samuel. Aqui é sala de aula, aqui eu posso falar, gente. Eu não posso gastar isso vontade. Verdade? Sala de aula, o professor pode ser formal, o professor pode ser didático, aqui é ambiente para isso. O que não é recomendado para que eu use essa fala enquanto eu estou pregando, não é? Imaginem vocês, se enquanto eu prego, eu pronuncie desse mesmo jeito. E aí, alguém vai compreender alguma coisa? Paulo vai pregar assim. Falta de maturidade, vamos. O mais difícil não é reter a informação. Anotem isso com vocês. O mais difícil é administrar a informação. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Agora eu quero que vocês encontrem um versículo. 1 Samuel, capítulo 1. Agora o versículo eu não sei exatamente. Que diz aí que Ana teve. O mais difícil não é reter o conhecimento. Vocês gostam das frases, não é? Exatos. O mais difícil não é reter o conhecimento. O mais difícil é ser um bom gestor do conhecimento retido. Falou difícil. Falei difícil? Bom gestor do quê? Do conhecimento retido. Não é reter o conhecimento. Reter é absorver, é captar. Reter o conhecimento. O mais difícil não é reter o conhecimento. O mais difícil é ser um bom gestor do conhecimento retido. Nós cumprimos. 6 aí. No primeiro capítulo, não, acho que não é o primeiro capítulo. Eu quero que vocês localizem aí o texto que diz que Ana teve alguns filhos, fora Samuel. Essa eu já sei. Tem aí, é o capítulo 2. Eu não sei se é o capítulo 2, não me lembro. Assim? Acho que é o 5. Deve ser o Capítulo 2, versículo 14, eu não me recordo, gente. É que o Deus vai falar do cântico dela, né? No cântico dela também. Cântico de Ana, capítulo 2. Isso, o cântico ela diz que até Esther Deus fez dar-nos quantos filhos? Quantos filhos? 7. Eu quero que vocês encontrem um texto que diz que Ana teve 3 filhos e 2 filhas, fora Samuel. Localizou? Vamos dialogar. Eu quero que vocês ajudem o professor, que eu estou com dificuldade de interpretar esse texto, tá bom? Vamos lá.
Gostei desse assunto. Gostou? Vamos lá. Leia, por favor, em voz alta. O Senhor abençoando, ela tem mais 3 filhos. Mais 3 filhos e 2. Falei, sério, gente? Samu de memória. E fora Samu, então total de quantos filhos? 6. Vamos lá. Essa menção aí é depois do cântico de Ana? Sim, É depois? sim. No cântico. Se é depois, bacana. Quero que vocês agora, ou alguém leia aí, o trechinho do cântico de Ana. Que ela diz que até a Esther Deus fez dar à luz 7 Versículo filhos. 5. Hã? Versículo 5. Leia, por favor. Agora. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos são Não mais. sofre mais fome. E até a Esther tem 7 E aí, filhos. alunos? Tem 7 filhos. Sala de aula é imprescindível? Filhos, Hã? E É até- somente orar que Deus revela? ruim. A gente não precisa de sala de aula ou não? Eu estou provando para vocês a necessidade de uma sala de aula. E Vamos até- fazer o seguinte, vamos orar e Deus revela para gente? Tem que estudar. Ele vai revelar uma Bíblia para você abrir e ler. Aí vem aquela sua frase. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Eu estou querendo dizer o quê? Que nós temos o dever É o que de cumprir a nossa parte. É parte. o que diz no Evangelho de Jesus, E aí? relatou João capítulo 5, versículo 9, né? Para examinar. Examinar. Examinar é diferente de ler, não é? Examinar você estudar, examinar. O povo Isso. erra por não examinar minhas escrituras. Vamos lá, e aí, gente? Suponhamos que a gente não tem conhecimento teológico nenhum. A gente não duvidaria da fidedignidade escriturística ou da veracidade da Bíblia ou não? Hã? Como que a gente pode resolver esse aparente problema? Outra situação para o cara dar isso, Erasmo, vai falar a situação dos filhos de Jessé, né? Que em Crônicas dá um certo número, e já em Samuel fala outra coisa. Em um ele era o 7º, em outro ele era o 8º. É um outro texto, é um outro texto. Vamos lá, e aí, gente? Gente, o texto depois do cântico diz que ela tinha quantos filhos? Sei. Se o texto fosse antes, até o cântico, naturalmente, ela se tornou mãe ainda, sim ou não? Sim. Mas o texto que diz a quantidade de filhos é depois do cântico, sim ou não? Sim, sim. Afinal de contas, ela teve 7 filhos Ou 6. ou ela teve 6 filhos? Creio nos 7. É, 6. talvez tenha ligação com um livro apócrifo. Apocrifidade? Seria tudo. Será? Nenhuma relação. Nenhuma. Não tem. Mas Posso? tem Eu vou sete. explicar a vocês trazendo detalhes culturais judaizantes. Olha que bacana. Vocês querem ou não? Sim. O número 7. O número 7. Não tem nenhum erro aí, gente. Eu queria que alguém dissesse. Tem erro aí, professor, mas não tem nenhum erro. Isso é uma pérola, hein? O número 7 na numerologia judaica caracteriza o quê? Perfeição. Ana era judia? Sim ou não? Por que que no cântico dela ela cantou até a Esther? Porque ela estava se referindo a si mesma, a si própria. Porque no cântico dela ela cantou 7. Porque como judia, sabe o que ela estava dizendo? Porque como que era o ventre dela antes? Cerrado. Seco, infrutífero, infértil. Quando ela canta no tempo. Aí ela canta o número 7, mais ou menos assim, dizendo assim: aquilo que era imperfeito, o Senhor aperfeiçoou. Aquilo que era seco, aquilo que era podre, aquilo que não gerava, Deus fez gerar
aquilo que não frutificava. Por isso que ela usou como se ela quisesse dizer: o que Deus fez foi extremamente perfeito. Mas não virou 7 vezes. 6 filhos. O 7 ali não equivale à quantidade de filhos. Equivale ao que Deus fez na vida dela, que era perfeito. E o capitão? Anotem isso daí. Quando ela diz 7, ela estava dizendo: o que Deus fez na minha vida foi perfeito. Porque um ventre que não podia gerar, gerou 6. Ela tinha o direito de cantar que era perfeito, que Deus fez? Sim. Jessica das estrelas. Porque para os judeus números têm significados. Agora o 7. Bom, é bom que vocês saibam. Na numerologia judaica, o número 7 caracteriza o quê? Perfeição. Perfeição. Numerologia judaico, número 7 caracteriza perfeição. Constitui-se perfeição. Se a gente não tem esse conhecimento, gente, Rafael. Mas nesse caso a gente ia atrás de comentários bíblicos também. Também vou receitar muito. Tem que gostar disso. Não, obviamente. No caso seria... Comentários, enciclopédias, bons documentários. Assistir bons documentários. Vou indicar muito a vocês, muito. A vocês. Nesse caso de números, a gemátria seria imprescindível, né? Porque lá os números 7, você daí saber número 7 é perfeição, a pessoa já é associada. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Bom, os números para os judeus têm significados. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito com vocês não. Agora, um outro texto aí. Rapidinho, gente, rapidinho. Eu preciso que um aluno encontre aí. Números 23, versículo 19. Por que versículo 19 e não versículo 19? Porque eu quis falar versículo 19. Gênesis 6:6. Números. Gênesis. Primeiro aluno aí, localize números 23:19. Segundo aluno, Gênesis 6:6. Vamos lá, Sandra. Trouxe sua Bíblia? Gênesis Número 6. número 6. Tem que trazer, gente. Tem que trazer. Números é 23:3, pessoal. 23 é versículo 19. Pode ler? Leia, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Palavras de Balaão, não é? Isso. Palavras de Balaão. Aí, de modo muito explícito, Deus não se arrepende. Agora eu quero que alguém localize. Quem localizou, leia. Os mais elegantes diriam que anagnoskis, talvez. Leia-o. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então vamos lá. Em Gênesis, Deus, em Números, Ele não se arrepende. a gente precisa se decidir. Afinal de contas, Deus se arrepende ou não, Bruno? Não. Hein, Reinaldo? Não? Hein, gente? Como que a gente soluciona esse aparente problema, hein, Ivan? Seriam textos alegóricos. Indo para os originais.
Na verdade, o que a gente vê é que você pega textos escuros, que estão tendo essa dificuldade, você vai naqueles textos que são mais claros, que diz que Deus não se arrepende. Então, no meu ponto de vista, eu falava que Deus não se arrependeria por causa disso. Porque nenhum fala que Porque se arrepende, você se mas aceitaria. em outros pontos eu falo que Deus não se arrepende. Então, vai dizer 10 contra 1, quer dizer que na maioria, que nem você falou, método de comparação. Você Não, vai comparar bacana. 10 versículos que Deus não se arrepende, por um apenas que fala que ele se arrepende. Mas você concorda que o texto que diz que ele se arrepende, a gente como estudante, a gente precisa solucioná-lo? Sim. É que são textos que E a tradução também é em português também, né? Não é pra ser mais próximo que eles acharam, né? não é para Parabéns! não é pra ser levado ao pé da letra. Eu imagino que são textos alegóricos. Né? Dá pra- Aí é uma alegoria ou é literalmente? Alegoria. Aí é uma alegoria? Deus não se arrepende. Hã? Deus não se arrepende. Aí é uma alegoria? Não é uma alegoria. Vamos lá, Deus não se arrepende. Porque como que Deus... Deus se arrepende ou não? Eu acho que não, porque como que ele vai... Como nós podemos? Vamos lá, sala de aula. Como que a gente define? Vamos lá. É uma alegoria. Como que nós, arrependimento, como que nós podemos definir o que é arrependimento? Arrependimento Voltar atrás. Voltar atrás. Parabéns, Bruno, muito obrigado. Deus volta atrás? Não. Deus volta? Não. Deus volta? Não. Mas em Gênesis 6,6 está dizendo que Deus estava voltando atrás. É isso? Não, gente. E não é uma alegoria, Bruno. Você acertou parcialmente. Ali é uma fala literal, mas está traduzida de modo Errôneo. errado. Porque no original não é arrependimento. É o quê? Deus se entristeceu. Porque o enredo da fala, Gênesis 6,6, o entorno prova-nos facilmente que se Deus tivesse se arrependido, ele não continuaria com Noé e com sua família. Ele tinha matado todo mundo. Deus tinha extirpado a espécie humana. Por que ele insistiu com Noé e com sua família? Demonstrando que Deus não voltará, mas Deus se entristeceu. Vocês viram como é importante a gente solucionar? Então ali no original é o quê? Entristeceu. Deus se entristeceu. Anotem isso, gente. Em Gênesis 6,6, a palavra certa é tristeza e não arrependimento. Mas isso é por causa da palavra do português, né? Que eles tiveram que achar uma palavra em português. Justamente. Que se tornasse mais próximo. Justamente. É que é assim, gente. Se a gente levar tudo para o original, a gente vai se tornar alguém, a gente vai se tornar Um judeu. a gente vai se tornar radical. A gente vai se tornar muito radical. Por exemplo, como é o nome do pai da fé? Moisés. Abraão. Assim está na nossa tradução. Mas está de modo errado. Porque não é Abraão. É Avraham. Avraham. Olha que bacana. Antes de Abraão, ele era o quê? Abraão. Abrão. E não é Abrão. É Afrã. Afrã. Aí, ó. Os nomes foram agreciados, depois traduzidos para o português. Latim, depois português. Então, português é um parâmetro muito errôneo para você pegar a Bíblia, para você pegar o do original. Porque já passou pelo Grécia, pelo latim e agora Veio de idiomas. Então o português já está lá no final. Veio. Mas enfim, gente. É só para o nosso conhecimento prévio. Não pregue isso. Bom? É apenas para o nosso conhecimento prévio. Conhecimento agora. Conhecimento hoje. Mas o Bruno está corretíssimo. O português veio de idiomas. Bom? Poderia aqui trazer a vocês que o português veio do grego. Enfim, mas não quero estar nesse método. Não é aula de língua, não.
não é aula de idioma. Bom? Bacana? Porque senão eu vou acabar prejudicando ou comprometendo a aprendizagem de vocês. Pode falar, Sara. Voz alta, todos querem te ouvir. O que diz? Não, agora eu vou ter que fazer exegese em plena aula. Não, pode. Não, é sério. Agora você quer explorar. Professor, em plena sala de aula, exigindo para que ele exercite a exigência. Pode falar, fale. Ela nunca fala, né? A gente fala, sabe? Naquele dia, Ezequias adoeceu. Esse que eu quero dizer. Aí veio a ele o profeta filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe na tua casa, porque morrerás. Ele estava em pecado. Então virou Ezequias, olhou para a parede e olhou assim. E disse: Senhor, peço que mudar a coisa. Ele começou a falar com Deus. Orar, né? Aí Deus fez o quê? Ele falou que ia acrescentar os anos de vida dele. Mas quem se arrepende? Bacana. O professor acabou de ensinar que Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Eu queria que você explicasse isso aqui, entendeu? Meu Deus, refutou o argumento do professor. Pode rasgar o diploma. Poxa vida, hein? Domingo você prega. Mas você está tirando uma dúvida muito pertinente com a nossa aula. Deus não voltou atrás. Quem voltou atrás? Não, mas Ezequias falou que vai saber Deus te falar a palavra. Sim. Não, mas ali, não, vamos lá. Ali não caracteriza um arrependimento de Deus. Ali o que caracteriza é o quê? A mudança de alguém revogou uma sentença de Deus. É igual em Jonas, né, professor? Olha que bacana. Deus não mudou. Porque o arrependimento, ele está, prestem atenção, é conteúdo muito rico que eles estão dispondo. Parabéns pela pergunta. O arrependimento está intrinsecamente relacionado à essência. Porque se Deus se arrepende, de modo significativo, a sua essência altera. Deus erra, cara. A sua essência é modificada. Deus erra. Ali Deus não está se arrependendo. Deus não está voltando atrás. Até porque Deus queria que fosse assim. Mas quem voltou atrás? Então Deus não errou. Apenas a mudança de Ezequias revogou o quê? Uma sentença de Deus. Ele já falou a palavra dele, se ele fez? Não, mas detalhe, mas aí o contexto ele te explica muito bem. Ele falou, sim ou não? Vamos lá. Ele falou. Suponhamos, vamos trabalhar rapidinho. Suponhamos que Deus fale que vai matar alguém. Meu Deus. Isso demonstra que Deus quer matar? Não. Isso demonstra que tem algo que está causando o que em Deus? Insatisfação. Mas se houver mudança? Mas porque Deus falou que vai matar, e se ele não matar, ele se arrepende, e se ele se arrepende, ele erra. Vamos lá. Se ele falou que vai matar, a gente precisa levar em conta, é a vontade de Deus? Não. Entendeu? Então, em primeiro lugar, qual que era a vontade de Deus, de acordo com o texto aí? Era que Ezequias vivesse mais tempo. Sim ou não? Deus foi e o advertiu? Deus falou o quê? Coloca a sua casa em ordem, porque morrer, se você continuar assim, se permanecer assim, assim acontecerá com você. Ele mudou? Mudou ou não mudou? Sim ou não? Ele voltou atrás? Então ele alterou o que de Deus? Ele alterou o que? Uma sentença de Deus. Uma sentença de Deus e colocou em ação a vontade que Deus tinha antes da sentença. Bom? É igual em Jonas, né, professor? No caso do erro dele, Deus não ia acrescentar os dias de vida dele, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele já estava com a doença que ele já ia morrer. Mas como ele se arrependeu, Deus acrescentou. Mas houve consequência.
Houve consequência, sim ou não? Mesmo mudando, anulou a sentença? Sim, anulou a sentença? Não. Adiou. Só adiou. Adiou a sentença. Porque viveu muito tempo? Não. 15 aninhos só. Era para viver mais? Sim. Sim. Se arrependeu? Sim. Prolongou um pouquinho mais de vida? Prolongou. Deus cumpriu com a promessa dele. Porque a sentença pode ser revogada, Só que, mas a consequência jamais será pagada. só que nesse texto aí. Mais uma vez, a consequência foi alterada? Não. A sentença foi mudada? E a consequência? Não foi apagada. Aí sim Deus erraria, Sara. Sara, se não houvesse punição, Sara, se não houvesse sala de aula, punição para Ezequias, Deus estaria errando. É que nem com Davi também, né? A espada já vai dar sair da sua casa. Deus não perdoou Davi. Davi continuou. Não, Deus perdoou. Mas Deus não apagou os delitos de Davi. A consequência. A mesma coisa, né? Por exemplo, a gente tá no mundo. Deus não apagou as consequências. Aí a gente se converte, Deus nos perdoa os pecados. Mas as consequências tá aí. Você vai. Você plantou, você vai colher as consequências da vida. Perdoado está. Tá, mas vai a consequência. E o perdão de Deus é irrevogável, mas as consequências. Vamos lá. Mudou-se a sentença de Deus? Obviamente. Mas a consequência foi apagada na íntegra. Por mais que prolongou-se, mas a justiça de Deus penalizou-se. Compreenderam ou não? Então ele não caracteriza um erro. Por que as Bíblias de João Ferreira de Almeida não são aceitas nas universidades? Por que que as Bíblias... Boa pergunta. A gente até brinca, nós academicistas, nós brincamos que quando nós falamos de João Ferreira de Almeida, ele chuta a sepultura. Verdade. Ele chuta, sabe? Incomodar. Por que que não são aceitas? Justamente por muitos incidentes gramaticais. A maioria é João Ferreira de Almeida, né? A maioria. Ainda mais nós, cristãos, usamos muito a João Ferreira de Almeida, não é? Latinos, no caso, latinos. Isso. Vamos lá. Na academia, na universidade, nem adianta recorrer a nenhuma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Seja ARC, Almeida Revista Corrigida, seja ARA, Almeida Revista Atualizada. Justamente por conta dos muitos incidentes gramaticais. Vai voar um monte de tomate na sua cara. Vai voar um monte de papel de bolinha na sua cara. É isso mesmo. Não se aceita. Não se aceita de modo. Nós usamos, sim ou não? Nós usamos, nós pregamos, não é? Nós ensinamos, mas se a gente migrar para todo o processo academicista, de modo algum, qual seja a versão de João Ferreira de Almeida, na verdade, a RA coube a Sociedade Bíblica do Brasil. É um outro assunto que depois eu vou ensinar vocês, tá bom? O outro texto aí qual que é o texto? É Gênesis, que o Reinaldo citou, que Deus descansou. Vamos. Capítulo 2. Estou dando uma passeadinha com vocês em alguns erros gramaticais. Professor. Gênesis 1, 22, se eu não estiver enganado. Professor, é igual também aquele, falando de arrependimento, eu acho que está na passagem de Jonas, uma vez o professor citou, que fala que Deus se arrependeu-se do mal que faria. Acho que é a Nínive, se eu não me engano. Ali também. Aí o professor explicou que não é que ele se arrependeu, é que o povo se arrependeu e ele também deixou de fazer o mal que faria com o povo. Mas por quê? Porque o povo mudou a atitude. Mudou o quê? A atitude do povo desencadeou o quê? A mudança da sentença de Deus. Sim ou não? Foi revogada a sentença. Por conta do quê? Então não é que Deus muda. É que algumas sentenças deixam de ser validadas por conta do quê? De algumas mudanças. Gênesis o que, professor? Sim ou não? 1:22.
E em alguns casos Deus ameniza a consequência. Vocês sabiam disso? Em alguns casos Deus ameniza. Deus não apaga na íntegra. Exemplo, alguém que Deus tem um propósito. Ele foi preso em um homicídio, certo? Se converteu. Mas foi preso depois, exemplo. Bom, para que a gente tenha fluidez de pensamentos aqui. Foi preso em um homicídio, mas se converteu, está pagando, não é? Está colhendo tudo que plantou. Aí ele foi condenado a 30 anos de reclusão, de regime fechado. Vamos lá, ele não está pagando? Sim. Deus não tem propósito? Sim. Deus não diminui em alguns casos? Sim. Por conta do quê? Deus apaga? Não. Hã? Mas em alguns casos Deus diminui por conta do propósito dele. Bom, era para ficar 30 anos, ficou 10 anos. Pagou, não pagou? Deus apenas Eu conheço um diminuiu. pastor assim. Aconteceu isso comigo. Ah? Aconteceu comigo isso. Eu Exatamente. conheço um pastor assim, que quando ele já estava no cargo, ele foi para voltar para a cadeia, mas aí como ele aceitou Jesus, estava tudo mudado, aí foi revogando, a mulher dele colocou advogado, ele conseguiu. Bom, pagou. Pagou. Era para ser mais? Era. Não foi. Por que não foi? Porque Deus tinha um propósito. Então em alguns casos Deus ele Hoje ele é um pastor de igreja. diminui. Hoje é, Pastor de igreja. mas não deixou de pagar. Não. Teve que pagar Gênesis mesmo. 2:2 seria. É Gênesis 1, 22. Não é, não. Gênesis 2:2. É 2:2. Gênesis 2, eu não me lembro. Gênesis 2, leia, por favor. Não, é que eu estou na minha mente, porque hoje eu estava meditando em texto, é Gênesis 1, 22, eu estou na minha mente. Leia aí Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Certo? Então a criação de Deus foi até o sétimo dia, certo? Isso mesmo, até o sétimo. Até o sétimo dia. Até o sexto, né? Mas na verdade. Até o sétimo. Vamos lá, rapidinho. Tem o 3 também. Cadê que continua, né? Ah? Versículo 3 continua, né? Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou dentro da sua obra. Só nesse sétimo aqui eu já peguei a pegadinha, né? Seria Shabat aqui, né? Shabat? Significa, Sábado. Significa Vamos lá, gente, rapidinho. O descansou ali, vocês sabem qual que é o sentido correto? Cessar a atividade. Cessar a atividade. Apreciou. Admirou. Como se Deus naquele exato momento, ou naquela ocasião específica, Deus estivesse como um artista que tinha acabado a sua obra. Quando um artista termina a sua obra de arte, o que ele faz? Ele começa, e o que é apreciar? O que é apreciar? É admirar cada detalhe. Então Deus não descansou, porque Deus não se cansa, Deus não se fadiga. O descansar ali é uma tradução errada, errônea, equivocada, distorcida e que muda significativamente o sentido. Ali Deus admirou, Deus começou a prestar atenção em tudo o que fez. E Deus maravilhoso. Mais uma da João Ferreira. Sabe o que eu aprendo com isso? Se até Deus, posso a pérola? Se até Deus, posso? Vai, já vai lá que eu vou levantar. Sabe o que eu aprendo com isso? Se até Deus dedicou-se um tempo para admirar o trabalho que ele fez, por que a gente também não admira o que nós fazemos, dedicando-se tempo para apreciar todos os nossos esforços? Vocês aprenderam ou não?
aprendamos com Deus o quê? A admirar a cada trabalho nosso. Como assim Ele admirou tudo quanto Ele fez. Divisão sul faz isso. Deus admirou. Mas é assim. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Letrismo. O que seria o letrismo? Tudo que está escrito. Tudo ao pé da letra. Tudo ao pé da letra? Parabéns, Bruno. Como se cada palavra da Bíblia, ou cada letra, melhor dizendo, tivesse o quê? Significado Um escrito. significado. E realmente tem. Cada letra da Bíblia tem um significado? Ah, tem gente que fala isso aí, né? Tomem muito cuidado, Acho gente. que eu nunca senti o pessoal falar que tem aqueles diagramas lá. De Gematria. É. Isso. O pessoal fala que cada letra é um significado. Tomem muito cuidado. Como se cada letra do início ao fim contesse o quê? Um si, por exemplo, lá em Gênesis. No princípio, criou Deus, quem sabe vocês mereçam. E eu, pelo menos ali até a metade do Antigo Testamento, eu compartilho com vocês em hebraico. Quem sabe vocês merecem. Só trazer mais café. Mais café, isso mesmo. Vamos trazer cada uma cafeteria. Lá está, no final da aula. No final da aula eu compartilho com vocês pelo menos um versículo. Transliterado, escrito em seu idioma. E aí? Com os alunos do médio eu estou fazendo isso. Eles merecem mais do que vocês? Não. Será? Sapiência. Posso evidenciar que sim. Vamos lá. Gênesis 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz. Mais uma vez. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim. Transformado em bara, né? Não, Elohim é um plural cananita. Criou vem do verbo bará. Agora Bara final. Vem do verbo bará. Agora faz assim, receita Shema. Porque Deus criou. Deus criou. O professor falou errado. Não seria criou? Vocês querem que eu dê uma aula aqui mesmo, acadêmica para vocês, do que é criar? Do que é criar? Tem diferença. Deus não é criador, Deus é criador. Quem é criador? Eu vou provar. Quem forma o que é? Existe. Esse é o sentido de criar. Criar. Criador céu. Quem cria? Quem cria? O homem. Na verdade, só a gente. Quem cria? Deus. Deus é criador. Aí se a gente falar hoje em dia assim, nossa, falou errado aí. Não é? Nossa, como que... Deus é criador. Deus é criar porque o homem cria. E cria se baseando em quê? Naquilo que existe. E Deus? Por exemplo, quem que é o pai da aviação? Quem que é o pai da aviação? Santos Montes, sim ou não? Pai da aviação? Ele criou a aviação? Não. A ideia ou não? Partiu dele? A ideia da aviação, sim ou não? Com base em quê? Então as aves eram ideias existentes? Sim. Nasceu uma nova ideia?
Não. Nasceu. Saída de qual? De uma ideia existente. Então o homem cria. Cria de acordo com algo que existe. Então o homem precisa de inspiração para criar. E Deus precisa de inspiração para criar? Hã? Ele criou os céus e a terra vendo o quê? Ele criou o homem vendo o quê? Então o homem cria. Deus é criar, porque Deus não precisa de inspiração. Deus é a inspiração. E errado se fala a palavra Deus é o criador? Não, continue falando que Deus é o Criador. Mas eu estou fornecendo para vocês uma informação muito interessante. Ó. Vocês estão aprendendo a diferença de criar e criar. Não, porque a gente já falou, não. Porque criar vem do latim. E é o sentido de trazer à existência o que não existia. Pode falar nisso. Não, já falei. Pode falar nisso. Se é errado falar criar? Você falou que não. Não, é errado. Mas não é bacana vocês terem essa informação restrita? Você vai pregar na subsede assim, Deus criou. Deus criou. A visão básica da Não posso usar isso lá. Criador. Ouçam, professor, de vocês. Nem toda informação serve para o quê? Para o Para o altar. Não, mas Bom, agora dependendo do seu ciclo de conversa, sim ou não, Tati? Dependendo com quem você está conversando, dialogando, compartilhe o conhecimento. Você sabia que no latim, criar, o sentido é trazer à existência sem que exista? Criar com ele. Criar com ele. Com ele. Então, o que é letrismo, gente? levar tudo ao pé da letra. Vamos lá. Suponhamos, pode falar. A questão da Ave Maria ali também, que quando o anjo fala também, as pessoas que acreditam na Ave Maria acreditam também na frase, literalmente, daquilo que o anjo fala para ela, né? É bendita é vós entre as mulheres, Ave Maria. Aí eles falam que a ave que ela é santa, que ela é poderosa. Por causa disso, eles trazem ao pé da letra essa frase, né? Olha, você falou sobre aviação, mas eu não sei se é no Antigo Testamento, mas tem um resumo e eu vejo pássaros grandes, né? Pode falar, estou te ouvindo. Eu esqueci esse texto. Então, Deus já mostrou que ia ter uns pássaros grandes, mas de pé. Daniel. Não é, né? Daniel. Então já, é aquilo que você falou. Muitas inspirações do homem hoje vêm de Bíblia, né? Que nem músicas, né? Nikola Tesla. Então assim, é aquilo que você falou. O homem cria e já existe. Parabéns. O homem, na verdade, ele forma. Você forma. Tem do capítulo 13 para frente. O homem só ajuda aquilo que já está. Daniel fala. Pega a água e areia e mistura tudo com cimento. Deus não. Nós só descobre que Deus é feito. Pergunto a vocês, como nós podemos provar de modo muito prático, Sandra, Cláudio, Sandra até se assusta, Bruno, Reinaldo, como nós podemos provar de modo muito prático que a Bíblia realmente é a inspiração de Deus? Vamos lá. Se alguém questionar vocês, mas a Bíblia foi escrita por 40 homens. Os homens escreveram. Os homens colocaram o que quiseram colocar. A Bíblia não é a inspiração de Deus. Como que nós podemos provar ao contrário? Que os homens escreveram, mas Deus foi quem inspirou a cada um deles. Vendo os seus feitos e acontecimentos. Bacana. Continue, vai, alegre o professor, está no caminho certo. Tem homens também que eles são iletrados, né? Você vê que cada Moisés fala uma coisa, outro fala outra. Em épocas diferentes, culturas diferentes, e eles têm o mesmo sentido. A Bíblia leva ao mesmo harmonia. E vários idiomas. Perfeita harmonia. Ela não entra em contradição, né? Tanto que pescador, filósofo,
profetas, homens comuns, não entram em contradição no que dizem Eu acho que de um tempo para outro. o jeito mais empírico e mais palpável de provar é a arqueologia. Porque está escrito lá, você faz a escavação, Eu vou dar aula para vocês de arqueologia, tá bom, gente? você encontra lá o que está escrito na Bíblia, tal vaso, dessa forma. Foi escrito em 1500 anos antes por 40 autores, mantém as harmonias, profecias cumpridas, a arqueologia se prova também. Pela arqueologia, O parabéns. Jesus histórico é mais que provável, academicamente falando. Então, tem muito mais praticidade de você falar. Jesus histórico, eu tenho uma especialização, tá bom? Jesus fato histórico. verídico, né? Eu fiz uma especialização do Jesus histórico, cara. Pode falar. Tem as cópias também, tem muitas cópias, né, no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Você vê várias cópias e não tem alteração, só tem erros gramaticais de cópias, né? Sim. E alguma vírgula, de alguma coisa que esqueceram de colocar. Arqueologia, Erasmo, se a gente for ver, você acredita em catacumba? Os catatumbas? Não acharam? Na arqueologia não achou? Escavando, indo pra cima, de cima. A mesma coisa com as Eu antiguidades. estou vendo cada um de vocês. É o futuro Depois egípcio, né? eu Não é sei, cidade de Maias. eu entro com o resumo final. Alexandre o Grande também, o pessoal vai falar que todo mundo falava que ele existia, mas não tinha uma prova. Depois acharam um Maias no nome dele, aí tá provando que ele existe, mas muita gente acreditava que ele não existia, porque não tinha uma prova verídica, que a arqueologia era Hoje em dia, a arqueologia traz muitas coisas atualmente. A arqueologia também achou um selo de Ezequiel escrito. Mas vocês concordam que a arqueologia não conseguiu provar tudo? Não, concordo. Bacana. Pelo menos aí já Mas e aí? Mas é o que tem. Tem certos assuntos que a arqueologia não prova. E eu ainda preciso. Eu preciso ainda de provas mais contundentes. Provas mais plausíveis. Mais real. Provas mais reais. Que realmente homens escreveram a Bíblia. Posso dar 3? Sendo veiculados. Sendo que inspirados e monitorados por Deus. Cada imperador romano tem um escrito seu falando parecido a mesma história que está na Bíblia. Similar. Similar, só que de outra religião. Historicamente, o cara não tinha nada a ver com a Bíblia, ele escreveu parecidamente a mesma coisa que está na Bíblia. E são vários imperadores, tem um monte, eu não vou lembrar os nomes agora. Mas a maioria escreveu um livro. Acho que uma literatura paganista. Que está escrito a mesma história. Tal cara foi crucificado. E aí, gente? Já é mais uma prova. Posso dar 3? Opa, fica à vontade. Vamos lá. Dentro da arqueologia, descobriram um par de pés, ou um pé, um pregos. Descobriu-se a crucificação. Chegaram à conclusão que a Bíblia estava falando a verdade sobre a crucificação. Isso foi um ponto. Dentro da ciência, na linguagem de hoje, 2018, 2017... Presta atenção no colega de sala de aula. É importante também ouvir o colega de sala de aula. 2017 e 2018, a NASA entrou em colapso porque ela criou um satélite e faltava um dia dentro da sua configuração nos seus anos. E aí um camarada dentro da NASA, evangélico, cristão, ele provou que esse dia que faltava estava dentro da Bíblia, mas ninguém queria ouvir. E aí ele foi provar lá em Josué, se não me falha a memória, que retorna a 10 graus do sol. Isso, Josué 10. Josué 10, Josué 10, e o outro foi quando Deus... Que na verdade não parou. Ele retrocedeu. É a É a cosmovisão do redator. Vou explicar depois. E aí ele provou, dentro desses dois textos, para a NASA que não acredita em Deus, não acredita nessas coisas, que aquele dia que faltava estava dentro da Bíblia. Um dava 20 minutos, se não me falha a memória, e o outro, dava 23 horas e 40 minutos. Um dia. Então, dentro você provando para eles que a Bíblia ela é exata, você vai provar para eles em outra situação também dentro da arqueologia, hoje, na linguagem de hoje, tá?
O que ele perguntou hoje para Parabéns. mim, como é que nós provaríamos, é simples. Pesquisa lá, né? É assim que o pessoal faz, então entra lá. Não descobriram recentemente as bigas que perseguiram Moisés dentro lá no fundo do mar? Não conseguiram descobrir lá ossos bem ressequidos lá dentro do... Então você vai provar para eles assim dentro desse contexto, mas a gente vai dizer para eles, a Bíblia ela é um compilado de situações que aconteceu que hoje eles estão provando, estão conseguindo ser provadas por si mesmos. Mas quem não acreditava? Era o cientista, eram os camaradas que eram os ateus, era o pessoal agnóstico, só que a maioria deles, se você perguntar para eles assim, principalmente para um ateu, você acredita em Deus? Não. Mas se você falar para ele, você é ateu, sou, graças a Deus. É um contraste, Então você prova dentro de uma linguagem de hoje, você pode, tudo que vocês falaram aqui, vocês podem falar para eles assim, inúmeras situações. Não vão acreditar, vão refutar. Você tem que pegar eles na linguagem de hoje direta, com a prova do que eles estão provando do que aconteceu lá atrás. É isso. Parabéns. Seria o Jesus histórico, né? Que é irrefutável, né? Você quer derrubar, Seria o Jesus histórico, que o ateu, ele não tem como falar que não existiu. Existem documentos. Jesus histórico. O ateu fala, não existe Jesus. Existem documentos que provam Jesus histórico. o Jesus histórico. Parabéns. Existem documentos judaizantes e documentos da antiga literatura romana que provam de modo definitivo a existência de Jesus histórico. Bacana, quer falar algo? Na verdade, vontade? Cumprimentar o colega? Não, é que a própria ciência, né, ela fala que ela vai falar que mais todos os seres humanos vêm de uma mãe só, de uma mulher só, de uma ancestral só. E ele está falando da Bíblia, né? É a primeira mulher que Deus criou. Então, não tem como falar quem foi Deus que criou, porque todos têm o mesmo genes da mesma mulher que nasceu que Deus criou, tirou do homem. Aí eles vêm com a teoria da evolução, né? A prova da historicidade da Bíblia, da criação do homem, ela foi, como é que fala, provada em cima de um órgão nosso. Em cima de um órgão nosso, que nós viemos do barro. E qual foi o órgão? O nosso próprio rim. Pegaram o nosso rim, pesquisaram ele, e aí, de estudos em estudos, né? Porque uns diziam que a gente veio de macaco, outros diziam que a gente veio da bicho, da No básico, a gente não tem muito tempo. Exatamente. Pode continuar. E aí fizeram uma prova de que o homem, o ser humano, veio do barro, criação da terra. Então, se ele chegou a essa conclusão, eles voltaram aonde? No ponto principal, que foi o quê? A criação do homem e da mulher. Só complementando. A gente no básico, a gente não tem muito tempo para discutir dados científicos, porque aí eu precisaria trazer em sala de aula teorias do criacionismo, teorias do evolucionismo. Bom, precisaria falar um pouquinho sobre o evolucionismo na antiga Europa. Bom, gente, mas enfim, serve para uma outra ocasião. Parabéns pela participação de todos vocês. De modo muito singelo, como nós conseguiríamos provar a veracidade da inspiração de Deus em 40 homens variados ou diversos? É simples. É simples. Se alguém desconfia, se alguém desacredita que a Bíblia não é plena em sua inspiração, que realmente os homens escreveram o que quiseram escrever, como nós responderíamos? Nós daríamos um papel e uma caneta. Papel em branco. E diria o quê? Escreva o que vai acontecer amanhã. E certamente responderia o quê? Não sei. Como que é a Bíblia?
Antes mesmo de acontecer, ela vem falando. Sim ou não? Tem como fugir desse argumento? É como alguém fala no jornal, está acontecendo isso, a gente fala, mas antes de tudo mesmo acontecer, a Bíblia já vinha. Ela já vinha. Quem realmente sabe o futuro? Deus. Se você não sabe o que vai, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, como que a Bíblia, antes mesmo de tudo acontecer, ela vem contando? Como que nós ia saber que um filho ia ficar contra pai? Pois a mente por detrás sempre foi a mente de quem? Simples ou não? É argumento? Anotem aí. Anotem. Isso é muito bacana que vocês saibam, hein? Mas depois vocês podem ser questionados. Se alguém perguntar, tem que repetir. Ninguém decorou nada, gente. Eu tenho que dar aula, eu tenho que explicar, eu tenho que ditar. Ei, Renato, eu não aguento mais. Não aguento mais. A vida de professor é assim. Vamos lá. Se alguém perguntar, como realmente podemos acreditar que os homens escreveram a Bíblia, mas Deus os inspirou? Realmente? Deus os inspirou. Cláudio, eu preciso aprender mais um pouquinho, hein? Eu pago uma consulta teológica, tá bom? Documentário, né, Cláudio? Isso aí, né? Documentário? Documentário. Sério, leitura, meu. Documentário. Tem uns documentários. E a gente muito chega bons. lá, não é sério. Só quer dizer que eu tenho que estudar mais, porque os alunos que eu tenho aqui, todos vocês. O que o Cláudio disse é Então, tudo meu verdade. irmão, ele acredita que a Bíblia é comum. Se alguém, eu não O que você escreveu aí? Nada, trabalhando. Se alguém perguntar Se alguém. como podemos acreditar Se alguém. Vocês precisam escrever ao mesmo tempo, senão dito para um, dito para outro, dito para outro. Se alguém perguntar como podemos acreditar? Irmão, lá atrás, no meu básico, há 15 anos atrás, eu preciso insistir com vocês. Reinaldo, Bruno? Lá atrás, 15 anos nada, 17 anos, Cláudio. 17 anos lá no meu básico, lá atrás, pela instituição lá de Suzano, Grupo Siloé. Eu comentei com vocês. Eu tive uma grade professoral, não foi um professor não, sabe? Toda semana era um professor. Era uma aula semanal, era uma aula no sábado. Sabe como que os professores se comportam? E excelentes professores, hein? Sabe como que eles se comportavam em sala de aula? Revista, apostila, lia. Entenderam? Entenderam? Ninguém queria dizer o contrário. Entendemos. 2 horas apenas de leitura. Vocês têm um professor que explica. Gente? Vocês não valorizam o professor que vocês têm. Amanhã, depois, quando eu morrer, ninguém chama de educação. É capaz de alguém me ressuscitar e falar assim: eu não me formei ainda. Vai ser Lázaro, vai ser Erasmo, vem para É mais ou menos assim, né? Eu não sou Jesus. Você não é Lázaro, mas sai para a vida. Erasmo. O cara de novo aí saindo. Tô te Deixa eu concluir o ditado dele. Você parou onde? Acreditar que os homens escreveram a Bíblia, mas Deus
escreveram a Bíblia. Mas Deus Você como guarda na mente isso daí? Eu sou rápido para escrever. Como você guarda? Eu já tinha esquecido já. Sério? É costume. Mas Deus os inspirou. Os inspirou. Vírgula. Responderíamos. Dando um papel em branco e uma caneta. E pedindo. Calma, branco. Papel em branco e uma caneta. E pedindo. Uma caneta. Pedindo. Para que escreva. Estou ditando palavra por palavra. Escreva. Para que escreva o que vai acontecer amanhã. Certamente, a resposta seria: é impossível. Eu tenho cinco provas da faculdade para entregar até o dia 30. Eu vou selecionar alguns alunos para que façam para o professor, tá bom? O Bruno falou que é mamão. Gente, o Bruno ousa dizer, eu estou fazendo a minha aposta, o Bruno, como mente ou a miúde, vive dizendo que é mamão com açúcar. Eu vou fazer um combinado com o Bruno na sala de aula. O chat GPT tá com ele. Não, mas ele vai fazer em plena sala de aula. Não tem chat GPT, não tem não. Não, mas ele vai dar um jeito. Não, sala de aula, ele vai realizar a prova. Se ele realizar a prova e ele gabaritar na prova, eu vou levar ele na melhor churrascaria de São Paulo. Mas se ele não realizar, quem vai me levar na melhor churrascaria? Está combinado, Bruno? Voltou atrás. É fácil. Vai cuidar com o chat, eu quero ver. É ali. Quero ver. No óculos. Impossível. Deixa eu ver. Esses dias eu quase enlouqueci. Quase enlouqueci com uma pergunta. Vontade de entrar junto à faculdade e falar: mas para que essa dificuldade toda? Para a gente ficar de DP e pagar mais? Vai fazer o quê, né? Pode falar. Acabou? Não, tem mais ainda. Seria impossível. Certamente seria impossível. Site bom. Foi um site bom. Pois não se sabe o amanhã. Ei. Tem um site bom. Passei todas as respostas. Tem mais. Hoje em dia tem até plataformas, não, que você copia e você anexa, te dá um resumo. Show. Não, vamos continuar. No entanto, a Bíblia, vamos rapidinho, no entanto, a Bíblia, antes mesmo que tudo acontecesse, Tá caindo. O preço. Inteligência não vai escrachar. Difícil escrever acontecesse com dois S. Acontecesse. No final, exatamente. Nós temos uma pedagoga aí. Eu sei de cebola e Acontecer isso. Parabéns. Mas tem gente. Posso falar? Eu sempre tive dificuldade com esse. é o jeito que você troca. Eu sempre tive, dificuldade com esse. Sempre tive dificuldade com esse. Tendo aula de português aqui com Deus. Antes mesmo que tudo.
acontecesse, a Bíblia vinha falando. Acabou? Ou seja, os homens escreveram. Os homens. Os homens escreveram. Homens. Escreveram. Mas quem os veiculou? Aí tem que levantar. Quem os veiculou? Olha que bacana. Veiculou. Quem os veiculou foi Deus por meio da sua inspiração. Ponto final. Seu intelecto. Deus pela sua inspiração. Por meio do seu intelecto. Por meio do seu intelecto. Por meio do seu intelecto. Ou por meio da sua cognição. Ó. Por meio da sua cognição. Ou da sua expansão cognitiva. A gente fazendo na escola via muito esse negócio de tombo, hiato, né? De tom. Não tem mais. Vamos lá. Rapidinho, caminhando para o fim. Vamos lá. Caminhando para o fim. Rapidinho. Qual a diferença? Eu escrevo caminhando para o fim. Qual a diferença? Porque eu continuarei na aula seguinte. O último assunto. Qual a diferença? Protestante para católico. Quem sabe dizer? Livros Há diferença ou as diferenças? Livros apócrifos. Os livros apócrifos. Apócrifos. Ou a literatura apocrifista. Como? Apócrifo. Literatura. Apócrifa. Literatura apócrifa. A diferença da Bíblia, ou uma das diferenças da Bíblia protestantista para a Bíblia católica é a quantidade de livros de uma para outra. Enquanto a nossa Bíblia, a Bíblia protestante ou a Bíblia protestantista, contém 66 livros, a Bíblia católica contém 73 livros. De 66 para 73, aumentaram quantos livros? Esses 7 livros são chamados de literatura apócrifa ou livros apócrifos. Anote. Não vai pregar, não. 73 livros. O que significa apócrifo? A palavra apócrifo quer dizer espúrio. Ou vou explicar com mais detalhes na próxima aula. Para nós, de modo muito singelo, sem inspiração. Expurgo? Viria do expurgo? Espúrio. Espúrio. Teria a ver com A protestante tem quantos livros? Teria a ver com a palavra expurgo? A palavra apócrifo quer dizer espúrio. Algo sem inspiração. Tá bom? Vou explicar com mais detalhes na próxima aula. Vou trazer a etimologia. Tá bom? A diferença também é que uma veio da Septuaginta, a outra veio do cânon bíblico. Vou falar tudo isso. O cânon da Bíblia Católica é diferente do nosso. Tá bom? É diferente do nosso. Pode agregar os apócrifos? Eu tenho um amigo que está afastado, um excelente ensinador e um excelente pregador, infelizmente está afastado. Paulo prega com o Robson.
Em uma certa ocasião, ele trouxe a história de um dos livros apócrifos, lá dos irmãos Macabeus. Lá dos irmãos Macabeus. Vamos lá, gente. A literatura apócrifa é justamente os 7 livros a mais encontrados na Bíblia Católica, que na nossa Bíblia não tem. E os 7 livros aparecem somente no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento da Bíblia Católica é de igual modo ao nosso Novo Testamento. Assim como nós temos os 27 livros de Mateus a Apocalipse, do mesmo jeito se encontra no Novo Testamento da Bíblia Católica. Vou indicar desde já, quem conseguir comprar, por favor, esteja com ela aqui na próxima aula. A Bíblia Católica, a edição... Acho que eu tenho em casa. Edição pastoral. Eu tenho varão católico. Professor, é muito caro. No Seba ali de Mauá ali, vocês encontram ali, eu acredito, por 12 a 13 reais. Não, eu tenho lá em casa. A edição pastoral, gente, anotem. A Bíblia Católica, a edição pastoral. Vocês vão precisar ler os 7 livros apócrifos. Parabéns! Eu tenho tempo ainda? Não tenho? Não tenho tempo. Encerrei a minha aula. O livro de sabedoria é muito sábio. Encerrei a minha aula. Encerrei. Bacana. O pessoal confundiu Abacuque com Baruque.